Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A pauta desse programa, eu sempre faço questão de dizer, ela é plural e democrática, porque você pode mandar e-mail para direito@ufn.edu.br com as suas sugestões de convidados, temas específicos. Uma exigência só, por óbvio, né? Tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa, que está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, sobre o direito, essa ciência tão complexa, tão contingente, que muda a vida das pessoas todos os dias. Minha convidada de hoje, doutora Inajá Martini Bigolin, juíza de direito, aqui na cidade de Santa Maria. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um bom dia a todos os espectadores. Que bom recebê-la aqui, doutora. Assim, é sempre bom. O judiciário é um parceiro nosso, né? Sempre foi. Até por pouco tempo atrás, o doutor Ledur, a senhora deve conhecer ele, era nosso professor aqui. Já tivemos a doutora Viviane, também já foi nossa professora. Então a gente tem uma relação com o judiciário. Professor Blattes, né? Nosso professor, hoje desembargador. Então, o curso de Direito tem 25 anos de história, né? 25. Então, sim, e todos juntos somos operadores do direito, né? Verdade. Em conjunto a gente consegue prestar melhor essa jurisdição a toda a sociedade, né? A universidade. Importante a gente conversar, porque a sociedade também ela sempre quer nos ouvir, né? Ela está preocupada com os números, com o tempo do processo, com aquela história toda. E o juizado especial, onde a senhora trabalha, né, sempre visto aqui com muito carinho, porque realmente é um ambiente resolutivo de conflito. O que a senhora podia introduzir para a gente a respeito dele? Eu acho que é exatamente isso, porque o rito do juizado especial cível, ele nos permite uma maior celeridade. Então, o que nós observamos, por exemplo? Nós temos uma demanda média de processos novos ajuizados conosco todo mês, em média de 500 processos. Sim. E realizamos uma média de mais de 600 audiências por mês. Esses últimos 30 dias foram 648 audiências. Nossa, é bastante. É muito. Então, o que nós percebemos? Que há uma grande tramitação de processos, mas não são apenas números de processos, são pessoas que vêm até o judiciário e, no caso do juizado especial cível, ele permite, através de uma conciliação, de uma composição, uma rápida resolução de muitas dessas demandas, né? Então, nós conseguimos, numa média de 45 dias, a gente está pautando a primeira audiência. E muitas vezes o processo já se soluciona naquela primeira audiência. A gente consegue atender um grande número de público, de pessoas, né? Eu acho que isso é uma das grandes vantagens do juizado especial. O que mais aparece lá, assim, em termos de... Tem repetição? Tem. As demandas, o maior fluxo que nós temos são relações de consumo. Sempre foram desde o início do juizado, principalmente envolvendo grandes grupos, pessoas jurídicas, né? Então, questões com energia elétrica, consumo de água, essa se mantém. É permanente sempre. Isso desde a origem do juizado. Desde a origem. Desde 1995, né, se não me engano, a lei. Isso, a lei vem aí, mas antes disso o juizado já existia, né? Foi o colega Tanger Jardim que instituiu em Rio Grande na época, então lá ele começou... Primeiro se começou como um projeto piloto e depois se fez as legislações, enfim. Mas relações de consumo, sim, são as principais. Instituições financeiras, muitos processos contra bancos e instituições financeiras. Algumas demandas, com o curso do tempo, elas se modificam, por exemplo, telefonia. Alguns anos atrás, o maior número de processos eram contra empresas de telefonia. Atualmente, mudou muito. Nós temos um número muito volumoso contra empresas aéreas, empresas de turismos, que a gente sabe que virou uma realidade essa questão de cancelamento de voos, atrasos de voos. Então, essa é uma demanda muito grande. Relações de consumo, a principal. Mas também entre pessoas físicas, né? Um acidente de trânsito, por exemplo, bate um carro, enfim, uma pessoa contra outra, ou então questões às vezes de vizinhança, desentendimentos nesse nível. O juizado especial cível, as ações têm um patamar, que é até 40 salários mínimos, né? É importante registrar isso. Isso, então tudo que for até 40 salários mínimos e que respeitar o rito do juizado especial, pode ser lá demandado. É importante dizer que questões mais sofisticadas, por exemplo, que dependem de uma perícia, algo do gênero, essas aí não são próprias do juizado especial cível. Perfeito, professor Cristiano, porque no juizado especial cível não é realizada perícia, né? Lá a prova vai ser ou documental, a pessoa tem que ter todos os documentos, ou as testemunhas, né? Então, exatamente, o que requer um conhecimento especializado, ainda que seja até 40 salários mínimos, não poderá ser demandado no juizado especial cível.
Outra coisa interessante que me chama a atenção é a desnecessidade das pessoas estarem assistidas por advogado nas causas que são até 20 salários mínimos. A senhora me corrige, doutora, se eu falar alguma bobagem aqui, tá? Por favor. Mas até 20 salários mínimos as pessoas não precisam estar assistidas por advogado. Como é que a senhora vê isso? A senhora vê, isso poderia ser alguma deficiência da lei ou isso não é um problema? Assim, o sistema consegue dar conta da assistência dessas pessoas, principalmente desses autores, né, das ações? Nós conseguimos dar conta, mas ali está um dos nossos grandes desafios. Porque essa pessoa que vem desacompanhada de advogado, até 20 salários mínimos, de regra, ela vai ter não só carências econômicas, mas até de compreensões, muitas vezes. E envolve, inclusive, pessoas idosas. Sim. Então, o que acontecia? Atualmente, pós-pandemia, o juizado se tornou muito virtual, inclusive previsto em lei, né? A audiência de conciliação, ela é totalmente virtual. Sim. Nós tínhamos uma realidade daquela pessoa idosa ou com muita dificuldade que recebia intimação, autora da ação, ajuizou a ação sem advogado, recebia lá a intimação da audiência, só que ao invés de ela conseguir entrar no link dessa audiência virtual, ela vinha presencialmente para nós no fórum. Sim. E aí o que acontecia? Eu via às vezes o nosso servidor lá do fórum com o celular dele, pessoal, sentado num cantinho lá, ajudando essa pessoa a acompanhar a audiência. Sim. Aí eu fiz uma solicitação para a nossa direção, que me atendeu prontamente, que foi criar pequenas salas para mim. Maravilha. São salinhas pequenininhas, com uma mesa, com 2 cadeiras, que dessa pessoa chega, ela já vai chegar sozinha, né? Sim. Então, um dos nossos estagiários ou um dos nossos servidores acompanha ela nessa parte tecnológica, de abrir o link, de ajudar a pessoa a se comunicar com o juiz leigo, que está virtualmente também na casa dele. Porque o que acontece com essa demanda que nós temos são várias audiências acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, de noite nós temos 4 salas de audiências virtuais ao mesmo tempo acontecendo. Sim. Então nós nem teríamos espaço físico para isso. Claro. E durante o horário de expediente, essas salinhas propiciam que essas pessoas que não têm condições de fazer da sua casa, venham até o fórum e lá alguém auxilia elas. Mas é o nosso desafio, sim, ficar atento a essas pessoas que não estão com advogados, às vezes precisa. Daí muitas vezes nós temos que também designar, nós nomearmos um advogado, alguém para acompanhar essa pessoa, né? Mas é maravilhoso isso que a senhora está relatando aqui, porque realmente aí o Estado cumpre totalmente o seu papel nessa história, né? Não é só disponibilizar um rito que é encurtado, oral, né, célere, etc. Tem toda uma assistência aí que é necessária, porque pô, a pessoa sabe que tem audiência, ela não entende muito bem o que é uma audiência, o que ela vai passar ali, quem é o conciliador. E que função interessante que exercem os conciliadores e juízes leigos lá. Sim, eu acho um papel lindo e maravilhoso, porque assim, no caso nós optamos aqui em Santa Maria em só termos juízes leigos, nós não temos mais conciliadores. Porque o juiz leigo, ele já é o advogado formado, tudo. Então, num primeiro momento, as partes vão chegar para ele para conciliação. E depois, se essa conciliação não se realizar, tem 2 caminhos, né? Ou já vai ir para julgamento, que é um processo que os documentos são suficientes. Ou vai ter que ser marcada aquela audiência para ouvir as testemunhas, né? No meu caso, por exemplo, atualmente, eu conto com 14 pessoas na minha equipe, 14 juízes leigos. Olha quantas pessoas fazendo audiências. Aquilo que eu disse, de noite eu tenho sempre 4 pessoas fazendo audiência. De tarde eu tenho sempre 3 pessoas fazendo audiências. Uma presencial, que as audiências de instrução é lá no fórum mesmo presencial, em sala de audiência física, e 2 fazendo virtual. São 14 pessoas trabalhando. Obviamente que eu presidindo todo esse trabalho, né, verificando, tudo passa por mim depois, tudo vem para homologação, mas que jamais uma única pessoa conseguiria dar conta disso tudo, né? E são profissionais altamente qualificados, atualmente passa por um processo, né, de seleção, enfim, então... Tu já passou por isso no passado, né, professor? Fez parte dos nossos quadros, era o nosso conciliador e é uma... Eu vejo, é muito humanizante o ambiente do Juizado Especial Civil. Né? Eu chego a ficar emocionado assim, de falar nisso, porque realmente, para mim, foi uma escola. Né? Eu fui colocado lá no início da faculdade, lá no milênio anterior ainda, né? Mas foi uma escola bem importante. Assim. Aliás, vou deixar aqui um grande abraço para o meu amigo, Dr. Geraldo Pires Saldanha. Né? Na época era o pretor lá do juizado e aprendi muito com ele. A gente sempre tem essas pessoas que nos inspiram, né, doutora? Sempre tem, assim. Ele foi um juiz muito sério, assim, mas muito humano, né? Muito humano. Então a gente vai aprendendo com essas pessoas.
E no juizado especial civil, assim como no judiciário, aliás, como em todas as profissões deveriam, né, ser, a humanidade é fundamental, né? Poder ter esse contato, tu dar essa atenção para a parte, isso aí é fundamental, porque às vezes o que falta é essa comunicação, essa atenção, esse esclarecimento. E eu percebo, claro, como eu disse, eu tenho 14 juízes leigos. Evidente que são 14 seres humanos com perfis diferentes, né? Mas se percebe claramente, alguns têm essa coisa da conciliação, da humanidade muito mais aguçada, sabe? É lindo isso, a gente se emociona. Talvez seja algo que venha com a pessoa, né? Sim. Isso vem até do ambiente que ela foi criada. Exato. A gente desenvolve, mas se já tiver aquela célula lá dentro, facilita, né? Com certeza. Eu não posso deixar de conversar contigo aqui sobre o convênio que a UFN, curso de Direito, está celebrando aí com o Juizado Especial Cível, né? O nosso professor Ferroni é um incentivador do convênio, deve estar te incomodando lá, a gente sabe, mas qual é a tua percepção sobre isso, doutora? Sabe que eu estou achando extremamente positivo esse nosso convênio e faz link com a nossa última fala nessa questão da humanização. Porque o que acontece? Nós lá temos uma demanda enorme de audiências, né? Tu imagina, jogar 600 audiências por mês, mesmo sendo vários juízes leigos, existe um ritmo mais acelerado, né? Eu estava antes conversando com o professor aqui que faz parte do núcleo da UFN, né? E ele me dizendo, aqui essas audiências do nosso convênio, elas são realizadas de hora em hora. Então, tu imagina o tempo que você tem para dar atenção para a parte, porque envolve exatamente, é a sequência da nossa fala, aquelas partes que não têm advogado e não tem como contratar. Então, elas não sabem nem muitas vezes como expressar aquele pedido delas. Perfeito. Se elas chegam diretamente para nós, através de um JEC online, alguma coisa assim, ela não sabe nem como colocar o pedido dela. Aí ela vem aqui para a universidade, ela é atendida aqui por um grupo de professores, de alunos, que ajuda ela a entender o que ela está postulando no judiciário, explica os documentos que são necessários e vai além disso, né? Chama a parte contrária e tenta fazer uma composição. E no maior número de demandas está acontecendo essa composição, esse acordo está havendo. Ou seja, é maravilhoso para as partes que saem com aquilo tudo resolvido, é maravilhoso para nós enquanto sistema, que não vai ser uma demanda que vai virar aquele processo tramitando, né? Então, eu realmente estou muito feliz, assim, com esse nosso convênio. Ele é recente, mas eu imagino que para os próximos semestres, eu estava conversando inclusive com o professor Igor antes, a ideia é eles colocarem para o jeito mais alunos, darem mais corpo para isso, a sociedade ganha muito, sem dúvida nenhuma. Claro que a gente aproveita o sistema judiciário, né, para ensinar o nosso aluno, mas o objetivo ali é a formação integral, né, vamos denominar assim. E o aluno vendo isso, ele vendo essas estratégias de conciliação, ele vendo a tentativa da formação do consenso, isso é uma reviravolta, né? É muito enriquecedor, claro. Eu tive a minha fala nesse sentido. A gente foi criado na guerra, né, Inajá? A gente foi criado na cultura bélica, processual, a lide. Exatamente. Uma geração brilhante de processualistas. Claro, a gente está invertendo isso. Que era isso a questão, hoje. era o embate, né? E é perfeita essa colocação, porque eu falei isso. O primeiro que ganha é o jurisdicionado, é aquele consumidor, é aquela pessoa que está precisando resolver o seu conflito, né? Mas para os alunos é muito enriquecedor ver isso. Porque ter essa percepção de que no futuro, daqui a pouco eles serão, digamos, alguns deles advogados da sociedade, né? A pessoa vai chegar até ele com o seu conflito, ao invés dele já protocolar uma ação, já aumentar essa demanda, chamar o lado oposto, fazer uma resolução amigável. Isso é perfeito para todos os envolvidos. O aluno tem que compreender isso desde o início da sua estada aqui nesse curso. Tá? Porque falar nisso hoje é falar sobre algo, né, que o direito está se estruturando e está se ancorando de uma forma muito intensa, que é a mediação, que é a conciliação. A gente tem que falar sempre sobre isso. Temos vários professores aqui que são especialistas, né, nessa matéria, e isso nos orgulha, porque paulatinamente a gente vai invertendo a lógica das coisas. A lógica das coisas, né, onde a gente foi forjado, é a lógica, infelizmente, da cultura processual, da lide. Né? Conceitos esses que subsidiaram nossa formação, só que isso está mudando. E eu acho que foi isso que me atraiu, foi um dos pontos que me atraiu para o Juizado Especial Cível, né? Que eu estou aqui há 8 anos em Santa Maria no Juizado Especial Cível. Porque a conciliação, a tentativa de conciliação é obrigatória lá. Então isso para mim é algo que já me encanta, porque ele é um caminho, por mais que a gente percebe que as pessoas, né, estão mais
litigiosas mesmo, eu diria, assim. As sim. próprias pessoas estão com uma dificuldade maior de fazer um acordo, de ceder muitas vezes, né? Antigamente eu sentia essa facilidade maior. Tudo é antagonizado, Isso, né? Exatamente. Tudo. Exatamente, não só na área jurídica, É o gremista com o colorado, é o esquerda com o direita, virou todo mundo inimigo. Então a gente poder ir um pouquinho nessa contramão e tentar a composição, Eu sempre, quando eu fazia as minhas audiências, eu dizia: o acordo é a melhor sentença, o acordo é a melhor decisão, porque aquilo que as partes podem compor, que elas podem decidir, só a parte sabe o que é melhor para ela, né? Então... Olha, eu quero te agradecer a presença, a gente sabe das agendas, não é fácil tirar vocês do fórum, trazer para cá, mas assim, fica o nosso muito obrigado mesmo, em nome da instituição, do curso de Direito, dos alunos. Quando for pro ar aqui o nosso programa, a gente vai te comunicar para você assistir, mas fica lá o nosso muito obrigado, tá bem, doutora? Eu que agradeço, foi muito agradável essa nossa conversa, esse bate-papo informal aí. Que bom. E fico à disposição, né, enquanto presidente do Juizado Especial Civil. E todo sucesso ao nosso convênio aí. Com certeza. Vai ser maravilhoso, não tenho dúvida. Isso aí, obrigada. Fique ligado você nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana e agradeço pela presença. Até a próxima.